Muito bem, a paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que nos dá o Senhor nesta tarde de sábado, para nós juntos estudarmos a palavra de Deus, por meio das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, tá? Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Já tivemos 3 lições iniciais e agora nós vamos para a lição de número 4, que tem esse título, Atualidade dos Dons Espirituais. Aqui está nosso gráfico esboço, como eu sempre digo para os irmãos, né? De uma maneira bem simples, você pode imprimir em 4 partes e montar um gráfico para que você possa dar aula para o seu aluno. Meus queridos, o texto áureo diz assim: ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. E a nossa verdade prática está assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve tanto o batismo no Espírito Santo, quanto também os dons espirituais. Então, logo de início aqui, a gente percebe que o texto áureo ele está falando da igreja como um corpo, porque está falando de diversidade e unidade. A igreja é um corpo que tem essa diversidade, mas ela tem uma unidade justamente porque a unidade dela é no Espírito. Ou seja, é o Espírito que une. Assim como essa unidade também ela acontece na Trindade, né? Nós podemos dizer que essa unidade também acontece na igreja, porque sendo diferentes, tendo diversidades, sendo pessoas usadas de formas diferentes, o Espírito é o mesmo. O Espírito é que une, tá bom? Então é muito importante a nossa lição, porque dá continuidade a esse tema do que é ser pentecostal. E como diz a verdade prática, significa crer na atualidade das manifestações. Quando está falando da atualidade, então, claro que está dizendo que os dons, eles são atuais. Embora uma coisa que tem me chamado muita atenção, e eu acredito que também deve ter chamado a atenção dos irmãos, é nós prestarmos atenção, notarmos que de fato houve um arrefecimento, um esfriamento, ou mesmo uma diminuição desses dons, da utilização desses dons na igreja do Senhor. E isto é algo que nós precisamos estar atentos, porque se nós acreditamos que os dons são atuais, se nós acreditamos que eles são para a nossa era, que eles não ficaram para trás, como muitos aí dizem, né? Os chamados cessacionistas negam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, e se negam o batismo com o Espírito Santo, também estão negando a atualidade desses dons. Ok, irmãos? Mas o que nós precisamos é estar atentos e refletir sobre isso, por que houve esse esfriamento dos dons espirituais. Precisamos estar atentos em relação a isso, e eu acredito que essa lição ela vem para nos estimular tanto a nós estudarmos sobre o tema, quanto a nós buscarmos também o conhecimento de Deus a respeito deles. Porque eu acredito que Deus pode dar esses dons sem a pessoa conhecê-los, como aconteceu com o testemunho do pastor Ernesto Onini, que nós colocamos no grupo. Teve lá muitas visualizações, né? Os irmãos visualizaram, compartilharam, falaram sobre aquela experiência que foi muito interessante. E ele diz claramente que primeiro Deus deu a experiência e depois ele foi estudar sobre isso, porque é importante a gente saber o que são os dons espirituais, né?
qual é a sua funcionalidade, que é mais ou menos isso que está aqui no tópico da lição. A necessidade dos dons espirituais hoje, a função dos dons espirituais, e os dons revelam a unidade na diversidade, que é isso que a gente estava falando para os irmãos. Então, meus amados, o que eu estou propondo, o que eu sempre proponho, acredito que é importante, o professor precisa fazer essas, como diz, essas provocações, mas não são provocações no sentido de ofensas, tá? É provocações no sentido de reflexão, de refletir sobre esses temas. Então, na interação do professor, ele fala exatamente sobre isso. Tanto é que ele diz aqui, olha, não podemos esfriar na fé, não podemos esquecer que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes. Ou seja, corremos o risco de nos tornarmos uma igreja morta. Uma igreja como aquela do Apocalipse, que Deus diz claramente que ela tem o nome de viva, mas ela estava morta. Eu escrevi também um artigo sobre isso, é como se fosse uma igreja zumbi, porque ela parece estar viva, ela tem uma aparência de vitalidade, embora esta aparência ela está relacionada com aquilo que também acontece na igreja de Laodiceia, pois afinal a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja próspera, e hoje em dia a gente não pode dizer que a igreja não está próspera, materialmente a igreja está muito próspera, mas o que Deus nos alerta é que esta prosperidade material nem sempre reflete a prosperidade espiritual, não é? Principalmente se nós apagarmos o espírito. Colocamos um outro artigo sobre isso daí, e é claro que sempre nós somos confrontados em relação a isso, porque se diz, irmão, o movimento ele não é de Deus, não é um movimento celestial, o movimento pentecostal não é algo que veio do céu, porque lá no Pentecostes a Bíblia diz claramente que um som vindo do céu, né, é como um vento impetuoso, ou seja, falando que de fato era algo divino. Jesus também ele disse isso, que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador. Era ele que iria enviar o Consolador. Ou seja, tudo isso tem iniciativa divina. Mas por que esfriou durante a história? Por que arrefeceu? Por que foi diminuindo durante a história? Precisando de um reavivamento, não é isso? É exatamente com o movimento pentecostal. Porque durante a história, o movimento, o agir do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo tenha se ausentado, mas é que as pessoas não deram lugar para o Espírito Santo de Deus agir. E quando o Espírito Santo sentiu que novamente estava sendo invocado, estava sendo dado liberdade para ele agir, então ele veio com poder, e é quando começa ou recomeça, né, podemos dizer assim, este avivamento do Espírito, que nós conhecemos como o atual movimento pentecostal. Mas, meus amados, precisamos refletir, porque aqui na lição, principalmente nessa interação do professor, nós vemos que é um fato que é possível apagar. Paulo mesmo fala sobre isso. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Então, se ele diz que não apagueis, é porque é possível. E claro que quando ele está dizendo isso, ele não está falando do Espírito Santo ser apagado, porque ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas está relacionado a nós não darmos o lugar para o Espírito Santo de Deus agir. E é por isso que eu digo que é importante nós estudarmos esta lição, porque se o tema, preste atenção, vamos voltar, é sempre bom, meus irmãos, nós professores voltarmos para o tema principal.
Está falando de o verdadeiro Pentecostes. Ora, se fala do verdadeiro Pentecostes, significa dizer que existe o falso Pentecostes. Existe o falso avivamento. Existem as falsas manifestações do Espírito, que eles dizem ser do Espírito Santo, mas não é do Espírito. Tá bom? Nós chamamos isso de fogo estranho. Então, qual é a finalidade do fogo estranho? Tentar apagar o fogo verdadeiro. Que quando tem uma pessoa ali dizendo que está profetizando em nome de Deus, mas ela profetiza pela sua própria carnalidade e, em alguns casos, até profetiza por orientação maligna, diabólica, satânica, claro que isso vai esfriando, porque não existe aí credibilidade para com os dons. Aí é que nós também precisamos atentar para o que John Stott fala, quando ele diz que, sem dúvida, nessa era atual, se nós podemos falar dos dons espirituais, um deles está relacionado com o dom do discernimento de espírito. Porque é com o discernimento de espírito que você vai saber o que é e o que não é, o que está certo e o que está errado, o que é falso e o que é verdadeiro, o que é de Deus e o que é do diabo. Precisamos desse discernimento, meus amados. Precisamos desse discernimento. Nós vamos falar mais um pouco sobre ele, só que de maneira mais rápida, porque a intenção aqui não é falar propriamente dos dons espirituais, tá bom? Mas sim sobre a utilidade. Então, o primeiro ponto você já tem aqui dizendo, olha, a necessidade dos dons espirituais. E aqui há uma exortação para conhecer os dons. Paulo, ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o comentarista coloca muito bem, isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, porque Paulo já dizia que nenhum dom faltava para eles, ou seja, eles eram abundantes em dons, eles tinham muitos dons, mas não havia o conhecimento desses dons. E é interessante, meus amados, que é Paulo quem vai fazer essa sistematização dos dons. Digamos, é Paulo que vai fazer essa normatização dos dons, porque você não vê os outros apóstolos falando a respeito disso. Você vê a manifestação do dom espiritual nos apóstolos. Operação de maravilhas, dom da fé, dom do discernimento. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, mas nenhum deles, no momento em que eles estão sendo usados ali, eles não sistematizam isso. Olha, isso aqui que aconteceu é o dom do discernimento, não é isso? Paulo não fez isso quando ele discerniu que aquela moça lá, aquela pitonisa, né, que estava possessa, quando ele entrava na cidade, a mulher dizia, olha, ouçam esses homens, porque são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, quando ele discerniu aquele espírito maligno, ele repreendeu. Mas ali não está dito, olha, eu discerni pelo dom do discernimento do Espírito. Não, mas a gente sabe que era a manifestação do dom sendo utilizado ali naquela hora. Paulo, ele depois aqui nessa carta, ele já normatiza tudo isso. E aí, isso é importante a gente saber, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês têm os dons, vocês são bastante usados nos dons, mas vocês são ignorantes em relação aos dons. Ou seja, vocês são usados, mas vocês não sabem a finalidade, vocês não sabem a função, vocês não sabem para que serve. Exatamente porque estava havendo uma confusão ali, né? Uma desordem naquele momento na igreja de Corinto. E aí é que eu acho importantíssimo, porque essa palavra continua para os nossos dias. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. É como se a palavra de Deus, Paulo estivesse dizendo para nós ainda nos dias de hoje, Igreja do Senhor, Igreja Pentecostal Brasileira, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. Vocês têm os dons, mas há muita ignorância no sentido
da aplicação dos dons, da função dos dons, para o que serve os dons. Os dons não são para o deleite pessoal. O nosso comentarista, ele fala claramente sobre isso daqui, meu irmão. Ele diz que isso, olha, ele fala aqui, ó, muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Por que ele está dizendo isso? Porque há pessoas que se vangloriam dos dons espirituais, se acham superpoderosos, se acham como se fossem crentes, né, assim, que estão acima da média por causa dos dons espirituais. E aí, meus queridos, quando ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons, é que ele está dizendo o seguinte, vocês têm os dons, mas vocês precisam conhecer quais são esses dons, para que serve, quando utilizá-los. Isso é importantíssimo. O que são, qual é a sua utilização e quando utilizar, o momento certo de utilizar esses dons. Tá bom? E aí, no segundo subponto, ele fala aqui dos termos gregos, pneumatikos e carisma, que são dons espirituais, tá bom? Inclusive, meus amados, existe os dons que são dons humanos. Eu trouxe aqui, imprimi aqui um escrito do pastor Elinaldo Renovato no seu livro, quando nós tivemos uma lição sobre isso, dons ministeriais e dons espirituais, tá? Então, o pastor Elinaldo, ele fala sobre o significado da palavra dom no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você tem a palavra matan, ou maset, que quer dizer presente ou dádiva. Então, tem o sentido de um dote, uma dádiva, um presente, uma oferta. Interessante que no Novo Testamento, fora essa que nós estudamos aqui, que nós lemos aqui, o carisma, né, e o pneumatikos, você tem aqui a palavra doma, ele também fala sobre isso. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra dom assume de igual modo significados diversos. O termo doma indica a oferta de um presente, uma boa coisa. Como, por exemplo, o pão nosso, é uma dádiva, é um presente de Deus. Tá bom? A palavra dons é usada também em Efésios 4, 8, quando fala sobre isso daí, né? Então, o que é que a gente pode resumir do significado da palavra dom? Então, o significado da palavra dom, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está falando de um presente, de uma dádiva. É por esse motivo que eu fiquei pensando qual é a ilustração que eu vou utilizar ou que eu vou criar para mostrar para os irmãos. E aí, lendo essa definição, me veio essa ideia. Você tem aqui, olha, por exemplo, a caixa de um presente, né? A caixa de um presente sendo aberta, né? A tampa voando ali, né? O presente sendo aberto e saindo da caixa a pombinha, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, o que está falando aí? Presente. Meu querido professor, essas ilustrações, elas são importantes, porque isto vai fixar na nossa mente, tá? A ilustração fixa na nossa mente aquilo que nós precisamos aprender. Então, quando a gente estuda sobre o que é o dom espiritual, qual é a definição? Então, você tem aqui presente. O dom espiritual é um presente, tá bom? Se é um presente, de quem é esse presente? Esse presente é de Deus. Não é de uma outra pessoa. É um presente de Deus. Sendo um presente de Deus, você entende que o dom não é seu. Porque, diferentemente dos outros presentes, quando alguém te dá um presente, você utiliza, não é isso? É seu. Aquele presente é seu, foi lhe dado. Na questão do dom espiritual, você precisa entender que Deus te deu
para a utilização, que é o que o comentarista está dizendo a todo tempo nesta lição. A atualidade dos dons espirituais, a utilização dos dons espirituais, a necessidade dos dons espirituais. Então, é para ser utilizado. Para ser utilizado. Mas não é de particular propriedade. O dom foi dado por Deus, mas ele continua sendo de Deus. Ninguém pode imaginar que, por ter o dom espiritual, aquele dom ali a pessoa usa na hora que quer, na hora que bem entender, e com os mais diversos motivos. Não é isto, meus queridos. Nós temos aí em Atos o caso de Simão, que via os milagres que acontecia entre os apóstolos. E é interessante que o Simão, ele era um embusteiro, né? Ele era um falsário. Ele ficou admirado porque ele sabia como eram as fraudes. Porém, ali naquele momento, ele olhava aqueles milagres, ele olhava aquelas maravilhas e ele dizia: não tem fraude nisto daí, não tem nada errado nessas ações. É por este motivo que ele vai e oferece dinheiro. E Pedro repreende, os discípulos o repreendem, porque não é desta forma que você consegue. Primeiro, são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Sendo presente de Deus, ele dá para quem ele quer e usa quando ele quer. Não é quando nós queremos. Não é o nosso bel prazer, que é exatamente aí que entra essa motivação para a arrogância, para a soberba. Porque eu sou usado naquele dom espiritual. Olha, o dom é de Deus. Deus utiliza, Deus usa sim. É Ele que tem que utilizar, é Ele que vai usar na hora certa. Então, meus amados, acredito que essa definição ela é importante para nós entendermos, né, o que é que significa os dons espirituais. Uma pausa aqui só para saudar os nossos irmãos, a irmã Shirley Santos, boa tarde, paz do Senhor. Minha irmã aí, Marilane, lá de Fortaleza, também meu cunhado, paz do Senhor. Kleber Rocha, né? Graças a Deus, meus amados. É isso, meus queridos. Vamos aprender um pouquinho mais. Você pode compartilhar, chamar outras pessoas, tá bom? A ideia é que a palavra de Deus seja expandida aí nesse momento. E depois você pode também compartilhar esse link desse estudo. O que é que a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons? Capacidades especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, não é do homem, é do Espírito Santo de Deus. Tá? Antes de eu falar sobre isso, eu quero só concluir o estudo do nosso pastor Elinaldo Renovato, da Assembleia de Deus, pastor presidente da Assembleia de Deus, se não me engano, Rio Grande do Norte, não é isso? Então, ele diz aqui, olha, que existem também os dons naturais, porque houveram irmãos no grupo que perguntaram sobre isso. Irmão, alguém que toca, alguém que é um músico, ele também, esse dom pode ser considerado um dom espiritual? Pastor Elinaldo Renovato responde isso. Então, existe aqui os dons naturais, tá? Os dons naturais, eles estão divididos em dons da natureza, que também são chamados dons da graça. Por que dons da graça? Porque são presentes que Deus concede para todos. Por exemplo, meus amados, o ar. O ar. Aí você diz, o ar, irmão Enomi. Olha, irmãos, nesse tempo que nós vivemos hoje, o ar é importantíssimo, porque enquanto você e eu podemos fazer isto aqui, olha, enquanto nós podemos respirar, hoje, nesse exato momento, existem pessoas
em todo o mundo, nas unidades de UTI, que estão entubadas, que estão com problemas sérios, porque não conseguem esse dom tão simples que as pessoas não valorizam, mas que é essencial para a vida. E é um dom natural, que é dom de Deus, que é o ar. Olha como é interessante isso. Então, o ar, a água, o sol, a chuva, germinação das plantas, os frutos, o alimento, ou seja, tudo que é necessário à sobrevivência do planeta são dons ou dádivas naturais, são frutos da graça de Deus. E eu vou te dizer uma coisa que é mais interessante. Em Mateus 5, 45 a 46, Jesus diz que o nosso Pai Celestial, é Ele quem dá o sol, a chuva, ou seja, todos esses dons naturais que nós falamos aqui, para os maus e para os bons, para os ímpios e para os justos. Deus dá. Agora, se você é bom, se você é justo, se você é um cristão, se você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, sabe o que é que você vai fazer nas suas orações? E eu acredito que todos vocês fazem isso. Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pelo sol, muito obrigado pela chuva. Muito obrigado pela água, muito obrigado pelo suprimento, muito obrigado pelo alimento. Por quê, meu irmão? Porque nós sabemos que tudo isso é graça de Deus. O ímpio não quer saber disso. O injusto não quer saber disso. Até que tem um salmo que diz, e quando o Senhor lhes tira o ar, eles morrem. Não é isso? Tirando o ar, eles morrem. Que é uma coisa que eles não agradecem a Deus, mas é um dom essencial para a vida humana. Isso é um dom natural. Agora, o pastor Elinaldo também, ele fala, além dos dons naturais, dos dons da natureza, ele fala das aptidões humanas. Isso aí é importantíssimo, professor. Eu vou ver se eu coloco esse estudo lá, tá bom? Para você aproveitar. Então, ele fala das aptidões humanas, que, em geral, ele diz que cada pessoa tem um tipo de habilidade para realizar ou determinar algumas coisas, tá? Ele fala da psicometria, que usa o quociente de inteligência como parâmetro para falar exatamente desses tipos de inteligência, e ele faz uma listagem aqui, baseada em Howard Gardner, que entende que existem 7 tipos de inteligência, tá? Então, existe a inteligência linguística, pessoas que têm uma facilidade para aprender idiomas, né? Existe a inteligência lógica, de raciocínio, existe a inteligência motora, tá? De locomoção, a inteligência espacial, a inteligência musical. Olha, então, você que perguntou sobre dom, sobre se a música é um dom, então ele responde aqui que está dentro da inteligência humana que Deus dá, mas não é necessariamente um dom espiritual, ok? Mas, irmão Enomi, é possível utilizar esse dom natural que Deus me deu para o trabalho do Senhor? Perfeitamente. Você pode utilizar, e eu até quero acreditar que esses dons espirituais, eles são mais expansivos, porque, como a gente vai ver aqui, não existe assim uma lista fechada, não é? E Deus pode utilizar, sim, de acordo com a vontade que ele deseja para realizar uma determinada tarefa, né? Então, tem pessoas que nunca passaram por uma academia musical, mas que são excelentes músicos, que são excelentes compositores. Deus deu o dom natural, mas quando aquela pessoa se converte, o que é que ela faz? Ela vai utilizar aquele dom para a glória de Deus, que isto é que é importantíssimo. Então, inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal também, são duas diferentes, interpessoal e intrapessoal,
e a inteligência espiritual. Ok, meus amados? E aí é que a gente entra aqui praticamente nessa parte do que são esses dons. São capacidades especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Ou seja, são capacidades espirituais divinas para a igreja, para os crentes, exclusivamente no que diz respeito ao serviço do Senhor, ao serviço da igreja do Senhor. Não é para deleite pessoal, como nós estamos frisando aqui, e que tem muita gente que faz isso, né? Então, enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve o aspecto da vida cristã, como, por exemplo, a adoração, né? A adoração, a evangelização. Isso aqui é a aplicação desses dons, tá? Na adoração, na evangelização, ok, meus amados? Na operação de milagres, porque esta operação de milagres é que vai atestar, confirmar que de fato Deus está agindo no meio do seu povo, tá bom? Nós podemos citar aqui o exemplo de Ananias e Safira. Às vezes você pode achar assim, Deus foi duro em punir aqueles dois com a morte, só que quando você olha, você entende que Deus faz isso para que haja temor e respeito, especialmente ao Espírito Santo, porque Pedro foi enfático em dizer, você mentiu ao Espírito Santo. E o problema é que se essa mentira vaza, se essa mentira passa, as pessoas iam olhar para aquele ministério e dizer, não existe verdade nesse ministério. E por que não? Porque eles toleram ou porque eles aceitaram mentiras. Então, meus amados, desculpa eu ser sincero com vocês, mas eu ainda sou de uma época em que Deus realmente revelava aquilo que estava oculto e escondido no meio da igreja, exatamente para que não haja continuidade, para que não houvesse continuidade daquilo ali e as pessoas ficassem de forma desavergonhada dentro da igreja, fazendo as coisas erradas, se dizendo usadas pelo Espírito Santo, mas fazendo as coisas erradas. Ou seja, esse quadro, esse cenário, infelizmente, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então, há pessoas que se dizem muito usadas por Deus, mas estão misturadas com espírito de prostituição, outras misturadas com drogas dentro da igreja, outras misturadas com feitiçarias, que é o caso que vocês estão vendo aí, dessa cantora, deputada, né, que, segundo as investigações, teve sim participação no assassinato do seu esposo. Então, meus amados, se nós formos listar aqui, tem muita coisa estranha, muito fogo estranho acontecendo no meio da igreja. E o que eu fico pasmo, sabe, irmãos? Quero abrir uma pausa, porque está dentro do que estamos falando aqui. O que eu fico pasmo é que quando você se impõe em relação a essas coisas, tem irmãos que não gostam. Eu coloquei um artigo aí falando sobre aquilo que as pessoas dizem, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. São 2 artigos, esse e o outro que eu falo sobre não julgueis. Porque as pessoas entendem errado. Olha, a Bíblia não se contradiz. Quando Jesus disse não julgueis, e quando João diz julgai os espíritos, não há contradição nenhuma. Quando Jesus diz não julgueis, ele está dizendo para perda ou ganho da salvação, para condenação. Simplificando essa história, eu não posso condenar ninguém ao inferno. Eu não posso. Porque só Deus que faz isso. A palavra de Deus diz, ao Senhor pertence a salvação. Só a Ele que pertence a salvação. E só Ele também que pode lançar no inferno. Está escrito isso aí. Não tem mais aquele que pode matar o corpo,
mas sim aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. E esse é Deus. Então só Ele que pode fazer isso. É nesse tipo de julgamento que eu não posso entrar. E eu não entro porque eu procuro ser obediente ao que o meu Jesus diz. Agora, João, ele também foi enfático em dizer, olha, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai os espíritos. Provar, irmãos, é fazer uma peneira. E essa peneira envolve, sim, o julgamento. Eu vou precisar julgar. Eu vou precisar dizer, este é o Espírito de Deus. Ou então, este não é o Espírito de Deus. Já tivemos caso aqui na nossa igrejinha, onde nós congregamos, de pessoas que estavam lá como se fossem usadas pelo Espírito de Deus, fazendo uma certa algazarra dentro da igreja. Mas eu, dentro de mim, não estava sentindo que aquilo era manifestação de Deus. Comecei a orar, batalhar ali em oração. Senhor, faz alguma coisa, repreende, usa alguém. E de repente Deus tomou uma irmã lá para repreender aquela pessoa que dizia que estava sendo usada por Deus e ela voltou para o seu lugar. Deus foi muito enfático, sai dela. E repreendeu, e ela foi e voltou para o seu lugar. Por quê? Porque não estava sendo usada pelo Espírito de Deus. E ainda tem gente que é contra. Meu irmão, se você é contra isso, você está sendo contra a palavra de Deus. Vou lhe dizer mais um outro texto que você precisa meditar sobre isso. Quando Deus fala para Tiatira, os crentes de Tiatira, ele diz claramente lá, eu sou contra vocês porque vocês toleram uma falsa profeta chamada Jezabel. A mulher que dominava tudo ali naquela igreja, que inclusive se prostituía com os líderes. Olha aí, o espírito de prostituição de novo agindo dentro da igreja. E Deus foi contra o povo porque diz, vocês toleram. Vocês não sabem discernir aquele espírito. Vocês não sabem entender que aquele espírito não é o meu espírito que está agindo naquela mulher. Meus amados, preste atenção. Você pode até não gostar do que eu falo, porque geralmente quem não gosta é quem não aprendeu o correto na palavra de Deus. E se Jesus disse que nos últimos dias haveria tantos falsos profetas que fariam grandes sinais, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se Jesus disse isso para que a gente estivesse alerta, será que é errado nós estarmos alertas, pedindo a Deus o discernimento? Porque tem pessoas que dizem assim, mas irmão, a gente tem que ter cuidado, não é? Porque você não vai jogar o bebê com a água, a bacia, tudo fora. Não é isso, meu irmão. Se você tem o discernimento, se você tem o Espírito de Deus, Deus vai te ajudar, vai te ensinar, vai te iluminar a discernir o que é e o que não é. Eu tenho dito isso para Deus. Eu quero esse espírito de discernimento, esse dom de discernimento. Por quê? O que é de Deus, eu quero abraçar, eu quero receber, eu quero introduzir, sabe, dentro do meu coração, porque eu sei que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz é bom, é correto, é maravilhoso, é para a minha edificação, é para o meu crescimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquilo que não é de Deus, falsas profecias, falsas manifestações, vêm para enganar, para trazer mentira, para trazer engano e confusão no meio do povo de Deus. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Olha o que está dizendo o André Moreira. Fogo estranho para muitos parece fogo amigo, mas é uma abominação ao Senhor. Concordo, meu irmão. É isto daí. É isto daí. Tem uns que ficam aborrecidos, porque diz que não, a gente não pode julgar, não pode julgar. Eu não julgo pessoas, especialmente se essa pessoa, se esse julgamento diz respeito à salvação ou à condenação. Eu não posso dizer isso. Mas julgar o espírito que está agindo nela, eu não só posso, como devo,
como é mandamento de Deus. Agora, meus amados, infelizmente eu digo para vocês que esse tipo de coisa veio para trazer confusão, veio para tentar apagar o fogo verdadeiro, porque eu acredito na atualidade dos dons ministeriais, dos dons de profecia. Quero dizer para os irmãos aqui, eu nunca falei isso, mas eu quero dizer que na década de 90, cheguei aqui de Fortaleza, casado com minha esposa, 20 anos de idade, cheguei vindo de Fortaleza, do Ceará, para Belém do Pará, e aqui a coisa estava difícil, muito complicado, eu já estava a ponto de voltar para Fortaleza, não conseguia emprego, tudo muito complicado, até que nós fomos numa oração na igreja, no templo sede aqui da Cidade Nova, Ananindeua, Pará. Estávamos ali no círculo de oração, no templo central. Eu cheguei, dobrei os meus joelhos, os irmãos estavam todos orando, tinha muita gente, porque estava vindo uma irmã do Paraná, que ela estava vindo contar um arrebatamento que ela teve, né? Que isso era uma coisa que acontecia muito naquela época. Hoje quase ninguém vê. Hoje tem tantas outras coisas estranhas, né? Que não é mais arrebatamento, é outras coisas estranhas, mas naquela época ainda existia coisas autênticas e a gente estava lá. Eu estava então sedento de uma resposta, mas eu não fui para procurar uma resposta. Deus sabia que eu vinha embora. Eu estava para voltar. E foi quando eu entrei lá, dobrei os joelhos, Deus usou uma irmã em cânticos espirituais, que é algo maravilhoso que quase não existe, né? Mas hoje, cânticos espirituais, línguas estranhas. Aquela irmã começou a cantar. Quando ela parou de cantar, Deus usou aquela irmã maravilhosamente para mim e me fez grandes promessas, inclusive para que eu não retornasse para o Ceará, porque Ele queria me abençoar aqui nesta terra. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muita luta, foi muita dificuldade, mas eu permaneci, meu irmão, porque eu acreditei e até hoje, escute bem, eu estou falando isso daqui debaixo do sangue de Jesus, porque não é invenção. Aquela irmã nem me conhecia, não sabia da minha situação e nem tinha visto eu entrar. Era muita gente, eu entrei escondido, fiquei lá, né, orando, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus usou exatamente para mim, naquele momento, naquela hora, para dizer que eu não voltasse, porque Ele iria me abençoar nesta terra aqui. E até hoje eu estou aqui e não esqueço dessa profecia que foi em 1990. E eu só estou aqui porque Deus me fez promessas. E essas promessas têm se cumprido. E eu tenho reivindicado esta profecia. Não pelo meu merecimento, mas pela palavra do Senhor. Você entende isso? Porque se foi Ele que disse, então Ele vai garantir. É isto que a gente precisa entender. Se é Deus que promete, se é Deus que fala, pode ter certeza, meu irmão, que vai acontecer. Agora, se for falsa profecia, se for mentira, se for coisa de Facebook, tá bom? Porque outro dia eu vi aí um profeta, né, tentando falar profecias para as pessoas e claramente ele estava adivinhando pelo que ele via no Facebook. Ele se contradisse em um momento lá, quando disse o nome da cidade da irmã, e a irmã, ele disse o nome da cidade, e a irmã corrigiu o nome da cidade, e ele disse, tá certo, porque eu li errado. Ora, ele não estava dizendo que Deus estava dando uma revelação para ele agora de onde era a irmã? Como é que ele leu errado? Tem alguma coisa estranha nisso daí, né, irmãos? Então, meus amados, infelizmente existe isso, tá? Infelizmente existe pessoas
tentando fazer o errado, e o diabo se aproveita disso com o único intuito de apagar os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais. Mas eu creio, meus queridos, que existe um remanescente de Deus nesta terra. Aleluia! Eu oro a Deus para que Deus levante verdadeiros profetas verdadeiros, sabe? Essa semana um jovem aí, ele sempre, às vezes, coloca aqui algumas mensagens. Ele estava lembrando daquele pastor David Wilkerson, um profeta de Deus. David Wilkerson tem profecias relacionadas, inclusive, ao 11 de setembro, quando ele fala lá de grandes torres caindo em chamas. Isso muito antes de acontecer. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem dá isso. Tá bom? Então nós precisamos de verdadeiros profetas, de pessoas que realmente sejam usadas por Deus na manifestação dos dons espirituais, porque isso é para a utilização da igreja, irmão. É para o bem da igreja. Eu fico pensando o que aconteceria comigo se eu tivesse voltado em 1990 para Fortaleza. Certamente eu não teria vitória, porque não era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Ele queria que eu estivesse aqui. Então o que é que ele faz? Ele fala, ele diz, ele pronuncia, ele mostra o que ele queria. Assim que é os dons de profecia, tá bom? E isso tem acontecido em várias outras áreas, né? Áreas de cura, Deus tem feito milagres aí, curando pessoas, por quê? Porque é a atualidade dos dons. Então, meus amados, nós temos aqui a função dos dons espirituais, né? E aí tem uma lista de dons, tem uma classificação, a classificação teológica. Eu não vou me prender muito a essa parte aqui, porque eu não acho que seja tão necessário a gente querer saber se é 8, se é 7, se é 9. Eu sei que os dons estão lá, ok? Os dons estão lá. E aí temos a classificação bíblica, que ele fala aqui de Stanley Orton, que apenas acrescenta algumas coisas, como ele fala aqui, por exemplo, do dom do ensino ou dom da pregação, né? Incluído palavra da sabedoria, palavra da ciência. E aí por isso que eu fiz esse gráfico aqui, olha. Esse gráfico aqui para falar dos dons espirituais. Eu vou falar de maneira rápida, porque não é o nosso objetivo, né? Mas aqui na classificação teológica está dito sobre isso. Então, por exemplo, nós temos aqui dons de revelação. Dons de revelação. Sabedoria, ciência e discernimento. Os dons de revelação é o saber sobrenatural. O que é esse saber sobrenatural? É o conhecimento sobrenatural, que a pessoa não sabe, mas Deus dá esse discernimento, Deus dá esse conhecimento, tá? Então, palavra da sabedoria, que é um poder sobrenatural para a solução de problemas. E aí você tem aí, por exemplo, o caso de Salomão, né? É um exemplo no Antigo Testamento, e eu acredito que Deus usou pessoas dessa forma, tá? Eu sei que essa parte pode gerar aquele problema, né? Que as pessoas, aquele problema meio anacrônico, que as pessoas dizem assim, mas irmão, o Espírito Santo não foi dado só lá no Pentecoste, mas porventura ele não usava as pessoas no Antigo Testamento? Sim ou não? Com certeza. Então é claro que a gente pode dizer que isto é também uma manifestação no Antigo Testamento, tá? Palavra da ciência, que é um poder sobrenatural para conhecimento de fatos e circunstâncias que estavam ocultos. Ciência aí no sentido de conhecimento, tá? Então alguma coisa que estava oculto, escondido, né? A gente pode dizer aí que ela está, essa palavra da ciência, ela está junta com o discernimento, que foi o que eu falei para vocês, poder sobrenatural para distinguir se manifestações espirituais são autênticas ou não, como é o caso de Pedro, como é o caso, de Paulo, e aquela
aquela pitonisa lá, né, aquela moça que estava elogiando eles como se fosse uma coisa boa, né, ouçam esses homens porque eles anunciam um caminho da salvação. E ali Paulo ele teve aquele discernimento para ver que aquele era um espírito maligno que estava ali querendo se associar a eles de alguma forma. Ok, irmãos? Preste atenção nisso. Satanás, segundo Lutero, é o contrafator de Deus. Então ele vai estar andando em paralelo às coisas de Deus para tentar imitar. Ok? Então isso vai acontecer dentro da igreja, irmão, e não vai acontecer. E não é mistério, porque Jesus já disse que os falsos profetas apareceriam, fariam grandes sinais, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então eles vão estar lá, usados pelo diabo, para fazer essas coisas. E a igreja do Senhor tem que ter esse discernimento. Eu já falei isso para os irmãos, né? Eu não quero me repetir nisso daí, mas eu vou insistir sempre nisso, viu, irmãos? Eu peço muito a Deus que me dê esse discernimento. Para que aquilo que não for de Deus, eu não vou aceitar. Eu não tenho obrigação de aceitar. Então, já houveram pessoas que profetizaram para mim e eu vi claramente que aquela profecia não era de Deus. Mas essa que eu falei para vocês de 1990, eu não tenho dúvida que foi o Senhor quem falou. Não tenho dúvida. E se eu estou aqui até hoje, pelo que eu já passei, pelas lutas e dificuldades que eu enfrentei, eu posso te dizer, meu amado, que eu estou aqui por causa de uma palavra profética e verdadeira. Não foi uma invenção, tá bom? Não foi uma profetada, como está acontecendo por aí, tá? Então aí nós temos aqui dons de inspiração, que é o falar sobrenatural. Profecia, por exemplo, olha, mensagem profética dada sobre revelação do Espírito Santo. Pode ser por sonho ou por palavra. Nós temos o exemplo dos nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wingre, né, que tiveram a revelação, inclusive aqui desse lugar onde eu estou, que é o Pará, eles tiveram essa revelação, que eles tinham que vir para este lugar chamado Pará. E aqui eles chegaram. Como é que foi que isso veio? Através de uma profecia, que veio através de um sonho, de uma revelação. Meus amados, o dom de profecia é maravilhoso, justamente porque ele nos ajuda, nos guia, nos orienta a como e o que nós devemos fazer. Mas, infelizmente, o dom de profecia hoje, ele está muito banalizado. Vocês não acham, meus irmãos? O que vocês acham aí? Tem muita gente que, sabe, o Senhor mandou dizer. Será que o Senhor mandou dizer mesmo? Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito respeito em relação a isso. Porque eu estou usando o nome do Senhor. Os profetas daquela época, eles diziam, assim diz o Senhor. Era uma inicial para dizer que aquela profecia não era de particular, sabe, vontade. Eles estavam profetizando porque estavam recebendo de Deus aquela palavra profética. Mas hoje as pessoas dizem, Deus manda te dizer, Deus falou comigo, Deus disse assim. Irmão, eu creio que Deus fala, mas não é dessa forma. Você sabe que tem irmãos, vou usar aqui a capinha do meu celular, mas tem irmãos que dizem que recebe mensagem de Deus até pelo celular. Então o camarada está aqui com o celular, falando com Deus. Sim, Senhor, pode dizer, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, isso é banalizar. Embora eu acredite que Deus faça isso, mas eu digo que muitas coisas eles estão banalizando em relação ao dom de profecia. Estão dizendo que é Deus quem disse, quando não foi Deus que disse. E aí eu acredito que o juízo vem para essas pessoas. Por quê? Porque estão usando o nome do Senhor em vão. Não é um mandamento isso? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão?
Mas tem gente fazendo isso, né? Então aqui, olha, outro dom de inspiração, línguas, poder para falar em uma língua nunca antes falada, ou seja, a pessoa que está sendo usada nunca falou aquela língua. E um detalhe, viu, irmãos? Essas línguas podem ser inteligíveis ou ininteligíveis, tá bom? Pode ser línguas estáticas, porque Paulo fala isso, aquele que fala em outra língua fala somente a Deus, visto que ninguém o entende. Então, ninguém na terra entende aquela linguagem, porque ela não existe na terra. Ela é uma língua celestial. Mas é possível que Deus possa usar uma pessoa em uma língua humana que ela não entende, mas a outra pessoa entende? É possível isso. Quando estávamos no seminário, um conhecido pastor, digamos assim, um veterano da nossa Assembleia de Deus, né, de Belém, ainda na época do pastor Firmino, acho que era o pastor Brandão, ele nos deu um exemplo desse tipo, eu nunca me esqueci. Ele falou que um grupo de irmãos estavam batizando no interior do Pará, em um rio, né? Estavam batizando um grupo de irmãos, fazendo batismo nas águas ali. E atrás das árvores estava uma pessoa que estava observando aquele evento. De repente, quando o pastor lá, ele batiza uma irmã, mergulha a irmã e a levanta da água, aquela irmã é batizada no Espírito Santo. Começa a falar em línguas. E ali há uma alegria muito grande. Só que aquela pessoa que estava ali, vendo tudo aquilo, ela se aproxima, porque achou algo muito maravilhoso. E quando ela se aproxima daquela pessoa que estava falando em línguas, que tinha sido batizada, ela pergunta para ela se ela sabia falar o hebraico, como ela tinha aprendido a falar o hebraico. E aquela irmã disse, não, eu não sei falar hebraico. Eu não sei, eu não conheço essa língua. Mas na hora que a irmã estava sendo batizada, ela estava falando hebraico, e aquele homem que era judeu, que estava escondido ali, que queria, por curiosidade, conhecer, ele estava entendendo tudo que aquela irmã estava falando. Ou seja, para ela não entendia nada, mas para ele entendia tudo. E isto foi uma prova de que o Espírito de Deus estava agindo ali naquele grupo. Você entende, irmão, como é que Deus faz as coisas? Então é assim, tá? Dom de línguas. E aí, o dom de interpretação de línguas, né? O dom da interpretação de línguas é para tornar inteligível as línguas que são faladas, principalmente as línguas celestiais, ok, irmãos? Tá? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas se a gente pudesse, entraria nesse detalhe, né? Porque às vezes as pessoas utilizam também as línguas de qualquer maneira. Hoje tem cursos para a pessoa aprender a falar em língua estranha, né? Isso eu não vejo isso de acordo com o que está na palavra de Deus. A língua estranha, principalmente a língua celestial, é para edificação própria. Edificação própria. Mas se for uma mensagem para a igreja, então precisa de interpretação, porque a pessoa não vai entender. Eu lembro de uma vez o pastor Antônio Gilberto ter dito isso, que ele pediu para um irmão fazer a leitura, aquela leitura que a gente faz na igreja, né? Leitura bíblica, depois do cântico dos hinos da harpa. Então, quando foi fazer a leitura, de repente ali, aquela pessoa começou a falar só em línguas estranhas. E depois perguntou para os irmãos, vocês entenderam? Ou seja, era uma incoerência, porque se ele estava falando em línguas estranhas, especialmente línguas celestiais, como é que ele queria que os irmãos entendessem? Se não houve interpretação, meu irmão. Então, precisamos, essa palavra de Paulo continua nos dias atuais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons, ou seja, a gente precisa aprender sobre os dons. Precisamos entender
o que cada dom... E aí nós vamos falar sobre o último ponto, porque está relacionado com essa diversidade. São vários dons, são vários membros, mas o corpo é um só, o Espírito é um só. Então não deve haver desavença nesse sentido aí, tá? Então, os dons de inspiração é o falar sobrenatural. Os dons de poder é o agir sobrenatural. Olha, preste atenção que tudo aqui tem um significado, né? Dons de revelação é o saber sobrenatural. Você conhecer tudo de maneira sobrenatural. Dons de inspiração é o falar sobrenatural. Ou seja, você vai ser usado no Espírito para falar o que está na área do sobrenatural. Mesma coisa aqui, dons de poder. É o agir sobrenatural. Então tem o dom da fé, que é um poder especial para crer em ocasiões especiais ou mesmo impossíveis. Dom da cura, que é o poder sobrenatural para atuar na cura de enfermidades e doenças. E o dom de maravilha, que é o poder sobrenatural para atuar na esfera do natural, a fim de que o poder de Deus se manifeste. Então, meus amados, nós temos vários casos em Atos dos Apóstolos desses dons em atuação, tá? Quando fala no caso lá do Procon, daquele homem que estava querendo atrapalhar o evangelismo de Paulo com o procônsul, né? O homem Paulo falou ali contra ele e ele ficou cego, porque ele estava atrapalhando. Então, isso é uma manifestação de maravilha, do poder de Deus, mostrando coisas, ou fazendo coisas, agindo de maneira sobrenatural. Quanto nós precisamos disso nesses dias atuais? Porque presta atenção, meu amado, nós estamos estudamos isso, né, em Efésios, a Epístola de Efésios, especialmente capítulo 6, nós estamos enfrentando principados e potestades. Nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então é mais do que urgente que Deus venha agir, que Deus venha do sobrenatural agir no natural. Porque nós estamos rodeados dessa infestação maligna que está nos ares. Então é claro que eles vão sempre lutar para impedir a obra de Deus de se realizar. Precisamos também dessa manifestação desses dons espirituais. Glória a Deus. Muito bem, a irmã Shirley dizendo, né? Vem do alto. Perfeitamente. Olha, irmão, meu querido irmão Ferreira, um profeta velho, é isso daí. Eu gosto muito, inclusive tem um gráfico sobre profeta velho que está lá em 1 Reis 13:11, não é isso? Eu acho muito interessante, né? O profeta velho, ele foi só para atrapalhar aquele profeta, né? Mas o profeta que foi para fazer aquela obra com o rei, ele também não usou de discernimento, porque, olha, irmãos, digo eu, tá bom? Enomi Lima dos Santos. Os irmãos que me conhecem sabem, e eu estou sendo aqui transparente com vocês, eu não estou fazendo um personagem, eu sou isso que eu sou aqui e em qualquer momento. Se fosse eu, nesse momento que o profeta velho disse, olha, eu também sou profeta, e Deus falou comigo que é para você vir para casa, para você comer. Ou seja, aquele profeta velho foi usado ali para colocar uma armadilha para aquele profeta de Deus. E aquele profeta de Deus não teve o discernimento. Porque se fosse o irmão Enomi, com certeza eu diria, se eu sou profeta de Deus, Deus revelou uma coisa para mim e está revelando uma outra coisa para você, uma outra coisa completamente diferente do que ele disse para mim, pois se ele disse uma outra coisa para você, ele vai ter que dizer para mim também. Aí é diferente. Porque, meu irmão, se você diz que tem o Espírito de Deus, eu também tenho o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Ele não pode falar uma coisa para você e depois falar outra coisa diferente para mim. Precisamos andar em unidade. Esse é o foco da lição.
O foco da lição é unidade. O Espírito, ele não é espírito de confusão, ele não é espírito de duas conversas. Não existe essa história, irmão. Não existe essa história. É claro que aquele profeta velho, ele foi usado ali ou pelo inimigo, ou por ele mesmo, pelo espírito dele mesmo, porque nós sabemos disso, né? São 3 espíritos que agem no homem. O espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do próprio diabo, tá? Mas precisamos de discernimento. Essa história do profeta velho, ela é muito importante para a gente estar atento em relação a isso, tá bom? Outra coisa que na lição fala aqui, ó, para a gente já encerrar, é que diz, esses dons, que está aqui no versículo 7 da nossa lição, é isso? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, é para aquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. Preste atenção, meu amado, se você é profeta de Deus, tem os dons espirituais, você sabe disso, você não pode utilizar dessas ferramentas ao seu bel prazer, mas sim para aquilo que Deus quer comunicar, o que Ele quer fazer à sua igreja. A sua igreja. O grande problema é que as pessoas querem usar o dom que eles têm para fazer de acordo com a sua própria vontade. Deus não pode estar nesse negócio, a pessoa vai estar agindo por conta própria. É bom quando você age, é bom quando você é um servo, é bom quando você é uma ferramenta nas mãos de Deus para Ele usar quando Ele quer, quando for útil. Quando for útil. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Ok? É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Meu amado, eu acredito que essa frase aqui do comentarista, ela resume aquilo que é mais importante nessa lição. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador que estará convosco. Então, ele disse que esse Consolador, que é o Espírito Santo, que é de onde vêm os dons, tá? Por isso que chamamos dons do Espírito, ele estaria conosco para glorificar a Cristo e também para autenticar a obra de Cristo. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que essa. Tem gente que entende errado esse versículo, não é? Não é que a gente faria obras superiores ao que Jesus fez, tá bom, irmãos? Não é isto. Porque até agora eu ainda não ouvi ninguém dizer que conseguiu andar sobre o mar. E Jesus fez isso. Mas Jesus estava falando da extensão da obra. Vocês terão muito tempo para fazer todas essas obras. Ou seja, ele está falando da extensão da sua obra. Como isto? Através do Espírito Santo de Deus na manifestação dos dons espirituais. O comentarista diz, não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça ao seu bel prazer. Porque é o Espírito que reparte particularmente a cada um como ele quer. Os dons, portanto, não são atestado, isso aqui eu achei fantástico, não são atestado de espiritualidade nem de santidade. Eles são conhecidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. É importante que se diga isso porque tem pessoas que são soberbas e o comentarista diz, isso não sou eu, para você não ficar com raiva de mim, tá bom? Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas. Então tem crentes que são soberbos porque são usados nesses dons, mas se acham super crentes. Meu irmão, quanto mais você recebe de Deus, mais ainda você precisa descer. Quanto mais Deus te exalta, mais ainda você precisa se humilhar na presença de Deus para que Ele continue te usando, pois afinal de contas você é um vaso. Você é um vaso e de barro, certo?
O nosso amado apóstolo Paulo tinha todos esses dons, ele tinha muitos dons, né? Mas, no entanto, você sabe disso, ele era um homem usado no ministério de cura e tudo, mas quando veio aquele espinho na carne, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes e o Senhor somente disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas Paulo não era aquele que tinha curado, através dele Deus curou tantas pessoas. Por que Deus não realizou esta cura? Porque se você disser, irmão Inomi, era um tipo de doença psicológica, alguma coisa assim, mas era algum mal que afetava ele e ele não conseguia se livrar, porque ele disse que orou 3 vezes e não aconteceu nada. Deus disse assim: a minha graça te basta. Deus não realizou. Nós temos caso aí de profetas, os profetas do Antigo Testamento, o próprio Eliseu, Deus usou para fazer coisas maravilhosas, mas a Bíblia diz, e é interessante que diz assim: e quando Eliseu estava doente da doença que haveria de morrer, ou seja, ele estava doente e ele iria morrer daquela doença. Não adiantava orar para curar, porque estava determinado por Deus que ele iria morrer daquela doença e pronto. Então, precisamos entender que somos apenas vasos e que Deus é quem nos usa para o engrandecimento da sua glória. E aqui eu já encerro a nossa lição com esse último tópico que fala dos dons que revelam a unidade na diversidade, tá? Entendendo uma coisa, irmãos, os dons espirituais, eles são para a igreja. E eles são, sendo eles para a igreja, então está falando do corpo de Cristo. Quando falamos do corpo de Cristo, falamos da unidade, tá? Da unidade. Mas esse corpo, ele também é diverso. Então existe uma diversidade neste corpo, porque são como os membros. Cada membro tem a sua função, cada membro tem o seu propósito, tem a sua forma de agir. E aí é a mesma coisa em relação aos dons espirituais. Mas o Espírito é o mesmo que usa a todos. Não podemos dar lugar a espíritos diferentes. O Espírito é o Espírito Santo, que usa de acordo com o que Ele quer para o engrandecimento da obra de Deus, da Igreja do Senhor. Então, meus amados, nesse encerramento, eu quero pedir a Deus, rogar ao Senhor, para que Deus continue levantando pessoas usadas na sua obra, enviando, sabe, esses dons para a sua igreja. Porque penso eu, segundo as profecias bíblicas, que antes da volta do Senhor, muita coisa ainda vai acontecer nesta terra. E à medida que se aproxima a vinda do Senhor, as obras das trevas, elas aumentam cada vez mais. E precisamos, quanto nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para agir em nossas vidas, através dos dons espirituais. Vamos buscar esses dons, principalmente discernimento de espíritos, para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque, como eu sempre digo, o que vem de Deus eu quero abraçar, eu aceito. Mas o que não vem de Deus eu rejeito, porque eu sei que não vai fazer bem para a minha vida. Amém? Graças a Deus. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Vivemos tempo que tudo Deus faz, responde que não, e que se não receber tem algo errado, né? É verdade. A irmã Fátima Rejane diz isso. Por isso que digo que precisamos ver a pessoa a qual está profetizando, porque o que mais vimos é crente soberbo. Tem muito disso, viu, irmão? Infelizmente. Olha, é assim, como é que eu posso dizer isso para vocês? Eu sei que é uma bênção, né? Você ser usado por Deus para a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, você ver a obra de Deus
Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não seja tomado de soberba e ache e entenda que aquilo só acontece por minha causa, por nossa causa. Quando eu faço isso, escute bem, quando eu faço isso, eu estou meio que cortando o elo com o Espírito Santo de Deus. Porque aí é eu que acho que eu tenho participação nisso tudo. Ou que eu sou a fonte, ou que eu sou a origem. Aí eu estou excluindo o Espírito Santo de Deus e isso é um perigo para a igreja atual, né? Que aí você vai ter pessoas agindo de acordo com a sua própria vontade. Tá bom, meus amados?